Olá galera, voltando hoje aqui o terceiro vídeo de hoje. Aqui é só para reforçar o que a gente estava fazendo. A internet caiu e voltou pensando que era eu que tinha derrubado aqui, mas não era não, tava caindo aí porque acho que o pessoal tava arrumando lá, caiu 2 vezes. Então eu parei de gravar. Aqui eu fiz essa operação de venda porque ó, aqui ele veio e nesse rompimento ele fez um suporte, tentou romper aqui, ó, fez uma quebra de estrutura. Porém, sempre tem um porém, né? Sempre tem um porém. Aonde foi a última quebra de estrutura? Foi nesse cara aqui, ó. Ele tá numa regiãozinha de 50%. E lá no 60 minutos. No 60 minutos. Ele respeitou aqui, ó, essa máxima desse candle aqui, ó. Mas não é nem por causa dessa máxima. Aqui ele fez uma quebra de estrutura, certo? Aqui ele não fez quebra de estrutura. Então ele está fazendo o pullback desse 50%. Ó, ele está fazendo o pullback desse 50%. Então ele pode vir até aqui, como ele pode dar continuidade. Se observar nos 60 minutos, né, não temos isso, mas aonde ele parou confirma lá no 15 minutos. Não temos isso no 15 minutos, nós temos o que? No 60, esse fundo e esse rompimento. Então a probabilidade pode ser que ele... Tudo é probabilidade. Que ele faça isso, ó, 50% aqui da fibra. Ele pode fazer aqui um fundo, né? Logicamente que talvez hoje ele não faça toda essa caminhada, né? Mas nunca se sabe. Então eu tenho essa parcial aqui e teria outra aqui no rompimento, que daria quantos pontos aqui? Olha lá, 1400 pontos. Ele não vai descendo, está nos 60 minutos. Então também caberia o que? Um scalp aqui, ó. Máxima e mínima 50%. Vamos ver lá no 15 minutos e vamos ver. Então esse scalp aqui, ó, no 15 caberia, ficaria até melhor aqui, ó. E também eu tenho esse rompimento aqui, ó, que foi aonde foi a quebra de estrutura, né? Ó, ele veio, ó, ele fez essa mínima, fez o pullback e rompeu. Quando ele devolveu, ele fez uma negação. Então ele subiu, beleza. Agora aqui, ó, ele já travou aqui, ó, fez o pullback, travou as máximas aqui. Então ele vai vir aqui, ó, nesse fundo aqui também, ó. Daria para fazer um scalp aqui rapidão aqui, ó. Entendeu? Um scalp rapidão, mas eu acredito que ele... Aí você pega aqui a fibra, a máxima, mínima desse movimento, e tem os 50%, que se ele romper aqui ele quebra o movimento, daí eu tenho 50%. Então, de repente, para entrar no scalp rapidão, né, eu tenho essa... Ó, não precisa de muito, é só saber o ponto certo, que ele tá travando. Aqui ele também pode vir aqui, ó, nessa máxima aqui, como ele já veio e rompeu, com certeza agora ele vai quebrar. Mas eu tenho esse aqui, ó, e também tenho esse ponto aqui, que é o ponto de negação. Opa, entendeu? Porque se ele negou o fundo ali, esse aqui virou um ponto de negação. Então podemos fazer aqui, ó, deixar um alvo ali, um no ponto de negação. E né, tá a favor da tendência, dessa tendência de hoje, né? Porque ó, ele tá caindo. Então dessa quebra de estrutura com essa quebra de estrutura, eu tenho a FIBO. Ele tá no 50, ele tem que cair. Então ele tem que voltar nessa região que eu dou 50% se ele quiser subir.
para fazer isso, entendeu? Ou ele fazer isso. Tem duas probabilidades aqui, ó. Só que na do dia ele tá nessa daqui. Como eu sempre falo, tudo é probabilidade. Então, porque aqui, ó, aqui foi os 50%. Aí ele veio, ele quebrou a estrutura aqui, ó. Esse último rompimento, ele quebrou a estrutura aqui. Então, eu tenho esse cara como topo, então eu uso essa máxima. Olha lá, no começo do dia, se eu não tivesse saído, eu ficava o dia inteiro aqui na operação. Então vamos tirar esse rompimento e vamos aguardar aqui agora. E nós estamos aqui, ó, com R$29,00, R$31,00. Operando com pouco, acho que um ou dois stop que deu ali, não foi? Que eu saí da operação, não precisava nem ter saído, eu já estava com mais de 100, mas só para ter contexto, para a gente poder, né, analisar, ver as falhas, ver os erros que pode ocorrer no gráfico. Então eu acabei saindo para fazer essa leitura mesmo. E mesmo que tivesse operando, pra você ver, é recuperável, o pouco de stop que toma é recuperável, entendeu? Para mostrar que o stop não é o fim do mundo. Aqui, ó, ele não tá, ó, ele veio nesse 15 minutos, ó, tudo aqui é rompimento. Ele parou aqui, fez suporte, entendeu? Ele quebrou a estrutura, ele precisa voltar aqui no 50 para ele subir, entendeu? Precisa voltar a fazer isso. Como aqui ele já tentou fazer essa estrutura, não conseguiu. Quando fechou esse candle aqui, eu já vi, falei, ah não, ele vai vir buscar os 50, porque já era para ele ter subido e não subiu. Então eu tenho esse ponto e tenho o ponto de negação. Dependendo do que acontecer ali, eu saio ali. Dependendo, né, se ele voltar aqui, eu deixo até o ponto de negação, que é esse fundo aqui, ó. Então aqui também eu tenho rompimento. Vamos tirar essa fibra aqui para enxergar melhor. Vou colocar o contador de candle, né? Até esqueci. Então eu tenho... Onde está a minha negação agora? Tá aqui, ó. Ah, tá bem em cima da linha, por isso que não estava vendo. Candle 18 é o fundo que ele rompeu. Ele fez o ponto de negação. Ele rompeu e devolveu. Ele fez uma negação. Ele trabalhou candle abaixo. Deixou uma, após o rompimento, ele deixou a mínima, candle 22. Depois nenhum candle violinou a mínima dele. Quando ele voltou no candle 24, ele devolveu o rompimento. Aqui já dava um scalpinho rápido aqui, ó. Né? Você não saberia se ele ia continuar. Mas para você ter noção da onde você tá, daria aqui uma entrada aqui, uma stop aqui embaixo. E agora o stop tem que estar lá em cima. Entendeu? Aqui. E também outro fator, né? Pode ver, ó, as máximas dos candle. Entendeu? Ó, ele violinou a máxima, violinou a máxima, violinou a máxima e não rompeu. Se ele não rompeu a máxima, ele vai buscar os 50% do movimento. Ó, ele está na região dos 50, tentou subir, desceu, pode ser o pullback dele para subir aqui também. Mas eu acredito que ele vai buscar aqui, ó. Poderia fazer na mínima desse cara aqui, ó lá. Esse candle aqui, ó. Esse candle, no caso ele foi o pullback, esse podia dar continuidade, parou. Esse candle tem que romper a mínima aqui, apesar que se ele ficar rompendo esse daqui, ó, já tá válida a operação aqui de venda. Vamos ver lá, ele ganhou 50%, entendeu? Ó? O gráfico anda em ondas, meu preço anda em ondas. Máxima, ó, ganhou 50, veio aqui para testar, agora vai descer. E ele tem que romper esse candle aqui agora. Essa mínima aqui ele tem que romper, ó.
Então, olhando no gráfico de 15 minutos agora, para você ver a oportunidade que deu. Aqui, ó, esse fundo, esse candle aqui, ó, esse foi um candle gatilho de entrada, ó. Ele violinou esse fundo aqui, que houve a quebra de estrutura, violinou respeitando. Quando acabou isso aqui, ó, candle 10, se vendesse aqui, o stop ficava curto. Entendeu? Aqui poderia ser o pullback dele, mas ele já deixou uma máxima e deixou uma mínima, né? Dentro dessa estrutura aqui, ó. Só que aqui ainda tudo é compra, porque ele rompeu, deixou a máxima e tem um rompimento. Tudo é compra aqui. Eu estou fazendo a operação contra ele, contra esse movimento. Entendeu? Ó? A partir do momento que tem um rompimento, que nem ele rompeu essa máxima, mostrou força compradora, ó. Ele veio, quebrou o movimento de baixa, mostrando o que? Uma força compradora, certo? Então, a partir do momento que eu estou acima do rompimento, tudo aqui é compra. Se eu estou fazendo essa venda, eu estou sabendo que eu estou fazendo contra a tendência e o meu stop aqui, eu estou arriscado a tomar esse stop. Agora, olhando no caso do mais no macro agora aqui, ó, mas nesse macro aqui dessa pernada, né, eu tive uma quebra de estrutura aqui, tive uma quebra de estrutura lá em cima. Então eu tenho essa FIBA aqui, ele está na região de 50%. Então você vê, existe duas probabilidades. A gente tem que ir na onde a força está maior. Ó, tenho essa e tenho essa. Se esse candle aqui terminasse aqui acima do candle 27, terminasse acima do candle da máxima do candle 25, pô, beleza, aí me dava uma estrutura de alta, daí era show de bola. Poderia até comprar, mas nesse caso aqui, mano, não dá compra, mano. Entendeu? A não ser que ele volte aqui agora, mas tudo está indicando aqui que é venda. Então temos que pôr na balança, né? Pelo menos nessa leitura aqui. Então eu estou calculando que ele vai vir buscar os 50%. Então vai vir buscar essas regiões aqui, ó. Só que aqui eu tenho um rompimento, então provavelmente ele pode vir testar esse rompimento. Se ele passar daqui, ele pode buscar o ponto de negação, né? Esse cara aqui, esse daqui que é o ponto de negação. Vamos colocar aqui, né? Tá uma guerra hoje, galera. O negócio caindo, o negócio travando, mas a gente sobrevive. Ainda bem que na conta real eu fico no celular, porque senão trava o computador, você fica desesperado depois, né? Tem que ter uma outra opção para você poder sair da operação se der ruim. Aí vamos deixar aqui, né? Já volta. Isso aqui é só a continuação dos vídeos lá, que era para ser um vídeo só, a gente ficar junto aí fazendo a leitura e acabou não dando certo. Mas nós vamos melhorando, hein, galera. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí, que logo mais a gente vai estar acertando. Entendeu? Porque, tipo assim, ainda mais, vamos lá no gráfico de 60. Ó, no gráfico de 60, ele fez a primeira alta aqui, ó. Entendeu? Então não daria nem para comprar aqui na primeira alta. Então ele vai fazer o pullback aqui para ele poder fazer a estrutura de alta. Se ele quiser subir, ó, ele vai vir, ele vem, faz os 50% para ele voltar a subir. Então de qualquer jeito, e ainda por cima, ele pode querer subir, pode, mas ó, nos 5 minutos. 5 minutos ele veio, o que aconteceu ali? Vamos ver aqui, ó. Aqui já houve uma quebra de estrutura aqui, ó. Micro, né? Uma quebra de estrutura micro, ó. Ele tentou subir, ó. Deixou o pavio, deixou, fez o pullback, tentou subir de novo e quebrou a estrutura aqui, ó. Quebrou. Então ele pode voltar aqui a testar essa quebra aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui também, ó. Olha lá, ele tentou, fez o pullback, né? Quer dizer, quebrou a estrutura, tá fazendo o pullback aqui, ó. Entendeu? Se esse cara rompe aqui, ele quebra a estrutura. Daí eu tenho uma fibra de lá aqui de novo, mas eu acho pouco provável.
mas pode acontecer, né? Ó, daí eu tenho essa fibra. E se eu colocar essa fibra, ó, teve o rompimento, tenho 50%. Ele já fechou aqui, ó, aqui é venda. Entendeu? Aqui é venda para buscar esse fundo aqui. E depois eu tenho essa liquidez aqui também, ó, nos 5 minutos. Então, tá tudo a meu favor. Vamos esticar isso aqui para dar para visualizar melhor. Entendeu? Então poderia fazer uma parcela aqui, ó. Entendeu? Para não... Ó, aqui 15 contos só. 28. É. Ué, cadê? Sumiu? Tem hora que acontece umas coisas meio esquisitas aqui no gráfico aqui. Olha lá, vou deixar ali. Agora nos 5 minutos, ó, aqui já não é ponto de negação mais. Nos 5 minutos eu tenho esse rompimento, tenho esse rompimento, né? E mesmo assim, ó, nos 5 minutos tá muito ruído, ó, não tem condições. Então tem que voltar lá pro 15. Então, ó, o 15, aquela liquidez é esse candle aqui, ó. Então eu prefiro deixar mais aqui embaixo. Ó, e esses dois candle é o candle gatilho. Forma um candle gatilho, que ele pode voltar a testar. Entendeu? Ele testa, o próximo desce. Ou ele testa e desce no mesmo. Bom, tamo aí, tamo vendido e vamos aguardar, né? Para ver se o raciocínio condiz, né, com a leitura. Aqui é azul para combinar com essa linha aqui. Entendeu? Mas agora que nem o bom é fazer a operação ali até 1 hora no máximo ali, meio-dia, 1 hora. Por quê? Porque depois qualquer coisa você tem condição de reverter ainda o resultado. Agora quando chegar esses horários 4 horas da tarde, mano, ó, pra você ver, ó, se você toma um stop de R$ 82, pronto, de repente você já matou o seu dia, entendeu? Por isso que é bom ficar de olho no começo. Fez a operação no começo, à tarde, opa, você tá na leitura, se entrar, entra menor, né, com a mão com menos contrato, e dependendo do stop também, analisa o stop também, se não vai comprometer aquilo que você já tem. Eu entrei aqui para mostrar essa leitura porque, né, a não ser quando você olhar mesmo o negócio e falar, não tem jeito, ele vai lá, né? Você tem estatística daquilo que você está fazendo, aí show de bola. Olha lá, R$ 5 de lucro ainda, por mais trabalhoso que seja. Só que no doleta eu tô lá com 100 e poucos reais no doleta, hein? Cadê o doleta? Olha lá, 155 no doleta. Agora ele tá voltando lá no 15 minutos, ó, para amanhã capaz de dar bom, hein, ó. Capaz de dar uma correção aqui, ó. Ele parou no topo que tá tentando, ele tem que quebrar essa estrutura. Ele quebrou nos 15 minutos, falta 5 minutos. Se ele quebrar, aí eu tenho, aí dá para fazer um scalp aqui, ó. Dá para fazer um scalpinho aqui. Mas vamos focar no índice. Agora se ele vem e quebra aqui, aí já era, daí dá compra, porque daí só vai cair se ele quebrar, a estrutura. Aí ele vai dar continuidade para buscar essa região lá em cima. Entendeu? Por isso que eu falo, dependendo da situação, você consegue reverter. Você sabe que tá aqui, ó, nesse 15 minutos ele fez esse suporte, né? E agora ele fazendo a estrutura de alta, ele pode retomar a alta para buscar essa região aqui em cima. Pode ser que não seja hoje, ou pode ser que seja hoje. Então, se eu entrei vendido aqui, beleza. Se ele voltar aqui e me estopar, eu compro. Entendeu? Para buscar essa região aqui em cima, sem problema. Mas é mais para mostrar, né, que é recuperável, né? Por mais que você se você entrar numa operação e der ruim, é recuperável. Olha lá. Vamos ver, né? Temos aqui a mínima, a máxima, região de 50%, apesar que esse que anda aqui, ó, ele já violinou aqui, ó, que serve de suporte. Entendeu? Ele serve de suporte. Vamos ver aqui, ó.
Ele serve de suporte. Olha lá, ele veio, fez um falso rompimento, violinou aqui. Esse cara tem que subir. Ele tem que romper essa máxima aqui, ó. Entendeu? Mas vamos aguardar, né? E eu já estava sabendo disso, então não tem problema. Por causa desse fator. Você entra numa operação, você já tem que ter o retorno dele. Se eu entrar der ruim, dá para pegar ele da volta? Então você já sabe, se der para pegar na volta, você entra. Se ele fechar aqui acima, eu já saio fora. Mas aqui pode ser o pullback desse aqui, ó, dessa mínima com essa máxima, do candle 29 a máxima do 27. Ó, a mínima do 27 a máxima do 27, ó, ele ganhou 50, certo? Se ele ganhou 50, então ele deixou essa máxima. Vamos ver agora, né? Se ele vai ganhar a máxima do candle 25. Se ele ganhar, já era. Eu saio da operação e ponho meu stop aqui abaixo e deixo ele correndo com 2 contratos para igualar. Vamos ver quanto negativo nós estamos. R$15. Se ele já ganhar a máxima do candle 29, ó, se ele fechar acima do candle 29, tem que esperar aqui, ó, mas não vou esperar ele me dar esse stop, a não ser que ele subir já direto, mas se ele fechar aqui acima, porque aqui, ó, ele tá fazendo uma resistência aqui, ó. Ele veio, fez o pullback, tentou, fez o 50, tá tentando subir de novo. Mas aqui ele pode só violinar e voltar, daí ele busca essa região. Bom, no 60 teve uma quebra de... Vamos marcar aqui no 60, quer ver? Ó, deixa eu... Vamos marcar aqui, deixa eu tirar esse estudo aqui desse gráfico aqui. Beleza. Aqui é o seguinte, ó, ele fez esse fundo, né, essa mínima, veio e quebrou a estrutura. Então ele quebrou nesse candle aqui, ó. Vamos fazer uma marcação aqui, ó. Tirar esse imã aqui. Ó, ele quebrou aqui, ó, nesse... Vamos colocar uma corzinha para identificar lá. Ele quebrou aqui. Então vamos lá no 15 minutos. Ó, no 15 minutos, esse candle quebrou a estrutura, certo? Esse candle quebrou a estrutura, tá batendo com 60. Lá no 5 agora. Olha lá. Esse candle também quebrou a estrutura. Então os 3 tempos gráficos tá batendo a leitura. Entendeu? Então, opa. Então eu vou vender aqui, ó. Pega um scalp aqui rapidão, ó. Entendeu? Até que ponto ele pode chegar. Daí você olha aqui no gráfico, né, no gráfico menor, e vê um ponto de parada. Se ele está descendo, ele tem o fundo, como tem o aqui, ó, o topo, que é o rompimento, é onde ele veio, né? Entendeu? Agora eu estou bem aqui, ó. Mesmo que se você pegasse e saísse nesse fundo com uma parcialzinha, você já fazia a parcial, saía fora e deixava o resto rolar. Ó, para você ver como não é difícil. É só fazer a junção dos tempos gráficos, ó. Já dava 600 pontos aqui. E vamos voltar lá pro 15, que no 15 tá melhor. Mais visível. Aqui. Entendeu? Olha lá. Ele vem, violino o candle gatilho, ó, respeitou o candle gatilho, já era. A probabilidade desse cara aqui, ó, apesar que esse candle ele pode ser o pullback para esse subir. Mas tudo tá indicando que é venda, mano. Tudo está indicando que é venda aqui. Então vamos dar uma pausa aqui só para não ficar muito grande aqui, nós já volta. Então é isso aí, galera. Eu tô dando umas pausas aqui para não ficar tão grande. Entendeu? Quando a gente ajunta os tempos gráficos maior com os menores, a gente já sabe a direção do mercado. Ó, uma vela que fizesse um scalp aqui, ó, quantos pontos que não dava? Entrasse aqui, ó, 300 pontos, pronto, já saía fora, 370 pontos aqui, ó. Só esse velão aqui, ó, 360, pronto, 350 no bolso.
Agora a gente está correndo um risco, mas é que eu falei, se ele passar aqui, eu tenho uma carta na manga, o que? Comprar, porque daí eu tô a favor do macro. Então eu não me desespero com o stop, né? Porque às vezes no começo, eu falo isso porque no começo, quando eu comecei no day trade, tomava um stop já, nossa, 82, já ficava esperado, querendo arrancar logo, né, diminuir o prejuízo e tal. Não, só olha a leitura, né? Se tiver favorável, beleza. Aqui eu tenho duas opções. Ele pode vir aqui, ele já estava aqui numa regiãozinha de 50%, como ele não está rompendo esse topo aqui, está fazendo uma resistência nessa região, beleza. Então ele vai voltar aqui nos 50%. Caso esse candle seja os 50% que ele veio, né, tentou fazer o pullback, ele vai ter que subir. Esse candle aqui vai ter que romper aqui. Se ele não romper, ele vai fraquejar aqui de novo. Aí o próximo quebra. Agora se esse candle aqui, o 31, fechar acima aqui, ó, aí já sai fora, daí eu já compro. Mas, ó, tem esse aqui e tem esse último rompimento aqui também. Só que ele nem ganhou a máxima desse candle 90. Pode ver, ó, tem um Buta candle desse aqui, ó, 91. Só que ele nem ganhou a máxima. Ele fez esse rompimento aqui, ó, mas ele ainda não ganhou a máxima. Então, opa, você já tem que ficar ligeiro. Ele não está rompendo máxima. Vou aguardar. Estamos num calorzinho aqui, mas é um calor temporário. Então nós já volta aqui, ó, quando ele acontecer alguma coisa ali. Aí galera, olha só, vamos voltar aqui no raciocínio aqui, ó. Ele precisa pelo menos ganhar essa máxima aqui, ó. Se ele não ganhar essa máxima ainda, por mais que o outro candle venha e estopa, mas apesar que é o seguinte, ó, nós já estamos na beira da cova aqui quase, hein? Mas só parece. Vou tirar esse aqui, agora ficou melhor. 31, ele tem que superar, no caso, o 29, mais se ele ganhar essa máxima, fechar aqui acima, né? Vamos ver nos 5 minutos como é que estamos. Ele teria que ganhar essa máxima aqui, ó. Isso aqui não ganhou, fez o pullback, ó, máxima, tá vendo, ó? Mínima, máxima, 50%. Ele tem que romper. Esse candle aqui tem que romper, mano. Romper o que? O candle 91. Né? Apesar que eu tenho uma máxima aqui do candle 90, mas ele tem que romper pelo menos o candle 91 para ele dar continuidade. Só que para mim sair dessa operação aqui, ele teria que fechar pelo menos aqui acima. Aí eu saía da operação. Ao contrário, não dá para sair da operação ainda. Entendeu? Porque se ele está falhando o topo aqui no rompimento, então ele vai vir buscar fundo, né? Porque ele já está no 50%, ele já veio dos 50%. Então se ele falhar esse candle aqui agora, né, esse aqui ainda pode ser o pullback desse, mas já violinou a máxima. Então a probabilidade que ele pode voltar aqui para o fundo, aqui, ó, por 50%. Então é ter paciência mesmo, né? E não desesperar, não. Por isso que eu falo, quando você colocar um stop, já analisa se o seu stop está de acordo com o financeiro, se não vai te quebrar, para você ter a paciência de estar analisando aqui, aguardando aqui, ó. E mesmo se ele fechar aqui em cima ainda, eu tinha que esperar, ó. Tinha que esperar ele. Não dá para sair da operação antes dele me estopar, porque senão vai acontecer o que aconteceu lá no dólar. Lá eu entrei, mas eu acho que foi porque eu mexi na boleta que saiu fora a minha ordem, porque senão ele não tinha me estopado. Entendeu? Tem dia que a leitura tá melhor, tem dia que tá mais complicado, mas se você identificar máximas e mínimas, né? Ó, você vê, tá tendo dificuldade aqui, ó. Ele fez rompimento, beleza.
Então ele tem que fazer o pullback e continuar rompendo. Esse cara aqui pode ser o pullback ainda, entendeu? Porque ele tem que ganhar alguma mínima. Agora ele deixou a máxima 50%. Então tem que ter uma máxima, um candle fechando acima da máxima. Para quê? Para configurar uma continuidade de tendência aqui, a micro tendência, certo? De rompimento. Então, ou tem um rompimento dessa mínima aqui, ó, para caracterizar o que? Uma quebra de estrutura micro. Só olhando no 5 já dá para entender, né? Que daí, no caso que no micro tem os 50%. Ele vem, ele faz isso. Lá no micro movimento vai ter uma quebra de estrutura. Só que vamos ver. E aí esse aí é o segredo do preço, né? Manipular para buscar os nossos stop, né? Aqui eu poderia sair aqui com a parcial, caso ele viesse aqui, né? Tenho essa outra aqui e tem o ponto de negação. Só que vai deixando ruído, isso aí que complica muitas vezes né, a visualização de muita gente. Ele deixou muito ruído, mas se você for calcular só nos 5 minutos, só nos 5 minutos dá para fazer a operação. Você vai tomar alguns stop, mas dá para fazer, entendeu? Porque é só nos 5 minutos. Então é só ver o rompimento, aonde houve um rompimento, que nem no caso aqui, ó, houve o rompimento. Beleza, se você entrou vendido aqui, seu stop tem que estar aqui acima. Ele veio até aqui, ó. Não tinha pegado seu stop, desceu, beleza. Mas como no fundo é meio ruim, então é mais fácil ter vendido aqui, né? Nesse candle aqui. Porque aqui ele foi, então o próximo teria que subir, né? Como esse negou, ó, esse rompeu, esse falhou, esse é o pullback, esse teria que subir, não subiu, quando esse falhou também, né? Daí entrada melhor aqui. Olha lá, agora se esse cara aqui também, ó, se ele permanece aqui, ele continua sendo o que? O pullback ainda. Então ele teria que romper uma mínima. No caso do 93, do 92, vamos ver aqui. Aí eu tenho essa mínima e tenho essa máxima. Olha lá, está na região de 50%. Então se esse candle fecha aqui embaixo, ele dá uma quebra aqui, ó. Porque eu tenho esse rompimento. E se ele fechasse abaixo desse rompimento, era melhor ainda. Entendeu? Se ele fecha aqui abaixo aqui, ó, aí ele me faz uma negação de rompimento, ó, porque ele rompeu, trabalhou acima, fez uma negação. Daí ele vai buscar aqui, ó, essa mínima aqui, ó. Como ele já veio de 50%, então ele pode passar aqui. Aí eu acredito que ele começa a descer. Ao contrário, ainda ele está aqui, ó. Ainda ele pode fazer isso. Vamos ver o dólar, se ele rompeu, se ele parou, ó, tá fazendo suporte aqui o dólar. Ele quebrou a estrutura, quebrou aqui, já deu alvo aqui. Então ele pode até corrigir, fazer uma correção maior. Olha lá, e já tá, vamos ver aqui. Vamos ver, R$1 negativo. Aí vamos supor, aquilo que eu falo do gerenciamento, né? Vamos supor, você faz o capital lá, você conseguiu juntar R$600 de lucro na sua conta. Você divide ali por 3, você vai ter R$200 durante 3 dias para você poder fazer a operação. Então, se você está numa operação dessa, R$82, pô, tá show de bola, mano. Você tem 200 no dia de prejuízo. Ainda se já tinha um lucrinho lá ainda, então quer dizer, mesmo assim, ó, era pouquinho, mas mesmo assim, você fala, pô, dá para entrar na operação com 2 contratos, porque se ele vir aqui eu faço uma parcial e deixo um correndo. Entendeu? Você não mata tudo o seu capital e ainda vai sobrar ainda para amanhã ainda. Entendeu? Para você poder operar amanhã. E assim você se mantém vivo no mercado e vai juntando, né, os lucros para poder aumentando o seu stop diário.
Vou dar uma pausa aqui de novo aqui para ver se esse candle anda para nós desenrolar essa operação. Olha lá, aqui ó, ele já está no 50%, ó, probabilidade desse cara que subir de novo, ó. Vamos ver. Olha lá, ah não, ó. Ele veio, fez os 50, tentou subir. Esse candle 94 já é o pullback dessa pernada aqui, ó. Quer ver, ó? Já é, ó, aqui ele foi uma pernada, certo? Ó, ele fez isso. Ele fez isso, aí agora ele fez o que? Ele fez aqui para baixo. Ele com essa mínima aqui, ó, do candle 94. Vou dar um zoom aqui para aumentar aqui, para entender. Opa. Beleza. Entendeu? Ele fez essa pernada aqui. Então, ó, ele já estava no 50%, ele veio. Esse candle aqui agora é o 50%. Ele veio, fez o pullback, está no 50%, ele ganhou esse 50%. Então esse cara ainda pode voltar a testar. Quer ver? Deixa eu pegar outra FIBO aqui, ó. Aí eu tenho essa máxima e tenho essa mínima. Deixa eu tirar essa. Olha lá. Eu tenho a máxima e tenho a mínima. Eu tenho 50%. Ele volta agora nesse 50%. Se ele respeitou esse, aí ele vai descer para buscar aqui, ó. Entendeu? Que ele tem que romper aqui agora. Ele está trabalhando aqui, aqui é um suporte. Então no candle a candle você consegue fazer operação massa ainda. Daí que eu falo, se você começar a aprender o candle a candle nos 5 minutos, você transfere ele para os 60, para o tempo gráfico maior. Aí é onde você estoura. Agora, como ele está aqui, ele pode fazer isso ainda, né? A estrutura de alta. Que ele veio, está no rompimento, ó, no 50%. E pode quebrar, porque aqui ele quebrou 50%, mas ele pode devolver, ele pode quebrar, né? Como ele está no suporte aqui, ele pode quebrar. Só que ele tem que ganhar pelo menos essa máxima aqui, para mostrar força compradora. A máxima do candle 91. Se ele fechar acima, eu já não precisaria sair, né? Mas já sai da, eu já saio da operação aqui, ó. Se ele ganhar essa região aqui e entro comprado, e daí eu já sei que ele vai, vamos ver no 50% aqui, ó, ele tá na região de 50%, entendeu? Tá a meu favor, que ele poderia, tinha que voltar aqui, ó. Só que se ele quebrar aqui é porque ele vai corrigir. Então eu tenho esse, aí eu tenho esse cara como alvo aqui, ó, esse candle aqui, ó, o candle 27 como alvo. Então eu vou deixar marcado aqui, porque se ele quebrar aqui, eu tenho esse aqui como alvo. Então tá tranquilo. Aqui já é um gatilho de alta. Então vamos ver, se ele parar ali eu saio fora e entro comprado, hein? Não tem problema nenhum. 1 minuto e 48. Vamos ver o 15. Ó, o 15 ele não superou a máxima aqui, ó. Mas tudo tá indicando lá, já era, por causa desse candle aqui, ó. Eu vou sair dessa operação. Opa, já é para ter saído aqui. Eu vou sair e vou entrar comprado com 2. Tá vendo? Olha só. Quantas operações fizemos, entramos, saímos e estamos aí no... E agora eu vou deixar lá o meu alvo total lá em cima. Porque o alvo é lá, o meu stop tá aqui embaixo. Porque se ele já fez estrutura para cá, ele não vai voltar mais. Porque ele já fez o suporte aqui, ó. E ele tá mostrando aí a força aqui do mercado, ó. Já fez o pullback, tá fazendo estrutura novamente, retomando aqui. Agora já era, tá dominado, galera. Tá dominado. Agora pode deixar até o final do dia aqui, ó. Ó, grava bem aqui, ó. Meu stop tá aqui, ó, 126 pila. E meu alvo tá lá, 198. Vou dar uma pausa aqui só para o vídeo não ficar muito grande, que já passou, né? Mas é bom que tem bastante leitura, né? Então dá pra gente identificar mais. Então vamos dar uma pausa, né? Já volta. Aí, galera. Tá rodando aqui, ó. Ele tem o fundo aqui no 24, ó. Ele tem essa mínima aqui no 24, que pode servir de um ponto de parada por esse preço aqui. Então aqui daria para fazer o que? Uma parcial aqui, mano. Deixa eu colocar mais para cima aqui.
Ó, como eu tô com 2, eu vou colocar um aqui, ó, fazer uma parcial aqui, ó. E lá, olha lá, já saímos do prejuízo de novo. Entendeu? Por mais, se eu tivesse vendido aqui o dia inteiro aqui, ó, tivesse com o meu stop aqui, tivesse aqui, ó, eu teria pegado tudo isso aqui, ó, né? Ainda que eu não pegasse tudo, ó, mas daria uns 1000 pontos. Beleza, tava tranquilo. Mas mesmo assim, ó, saindo, entrando na operação, ficando no negativo e tal, só se o gráfico parar de andar, mas se ele for, né, olha lá, já estamos positivo de novo. E se ele pegar minha parcial aqui, aí já é, Elvis, né, já fica mais positivo. Ele pode dar essa continuidade agora, né, ó. Ele veio, tá aqui no 50 aqui, ó, fez suporte aqui. Fez o suporte aqui, na onde ele volta a subir. Para ele voltar a cair, ele vai ter que buscar os 50% dessa pernada aqui, ó. Dessa queda aqui, buscar os 50% para ele poder, né, respeitar, poder cair. Mas, né, ó, tem liquidez aqui, né, tem uma resistência aqui, pode ser que ele venha aqui, ó, tem aqui também. Então ele pode parar aqui, ó, né, nesse alvo aqui, ó, onde já estava já 500 pontinhos. Aqui não dá, só quando sumir um aqui que vai sumir lá. Então tá aí, através da leitura do Pre-Session. Daqui a pouco a gente volta aqui para não demorar muito o vídeo. Aí galera, pegou a parcial aqui. Agora eu tenho aqui, ó, esse rompimento aqui, certo? Ó, eu tenho essa estrutura aqui, ó, ele veio, ele fez essa estrutura aqui. Ele só vai quebrar essa estrutura se ele perder esse fundo aqui, ó. Então esse fundo serve como o suporte. Entendeu? Aqui serve como suporte. Então eu tenho esse ponto de liquidez, tenho esse ponto aqui em cima também, né? Que pode servir aqui, ó, porque como ele está retomando a alta, né? Então ele só vai cair, ó, agora aqui, ó. Eu tenho 100% aqui mesmo. Então vamos tirar essas linhas daqui para poder identificar melhor, né? Deixa eu colocar no outro candle aqui. Aí, aqui melhor. Região dos 50%. O limite dessa região aqui, ó, aonde o preço vai buscar lá. Depois eu tenho, vamos ver o que eu tenho aqui. Ele quebrou a estrutura lá, quebrou a estrutura aqui. É, ainda tem aquela máxima lá em cima lá. Entendeu? Agora eu poderia ficar aqui, ó, deixar o gráfico rolar até, vamos ver, ó. Olha lá, mesmo com todos os BO que nós tivemos, ainda ficou positiva. Entendeu? É pouquinho, mas ficamos. Entendeu? Pegando com um pouquinho. Fazendo aí umas operação, depois não precisava sair, né? Porque ele não deu indício. Na primeira vez que eu entrei aqui, ó, meu stop estava aqui em cima, ele não deu indício para mim sair da operação. Então eu poderia ficar como ele saiu aqui, então, quer dizer, com tudo isso aqui, ó, pelo menos aí uns 700, 800 pontos eu tinha pegado aqui, ó. Depois mais essa subidinha e tal, né? Mas para ter uma leitura, a gente faz a leitura do micro e pode ver, ó, com todos os acertos e erros, a gente ainda sai no lucro. Por enquanto, né? Se ele volta aqui agora, aí ele perde os 38. Vamos ver. Tira os 40 e se ele estopa nós sai com menos 20. Aí, tá top, ó. Stopinho aqui atrás, 11 realzinho. Ou pode pôr no 0 a 0, né? Então vamos aguardar aqui mais um pouco para ver o que ele vai fazer e né, já volta.
Estamos de volta, galera. Tá indo lá rumo ao nosso alvo. Vamos ver aqui o outro ponto de liquidez que eu tenho aqui, né? Vamos ver. Bom, tem esse ponto lá em cima, né? Que é nos 5 minutos que eu tô vendo. Então tem esse ponto aqui em cima. Eu tenho esse ponto aqui também, né? Fora esse aqui já tá com meu alarme, né? Vamos esperar. Depois eu tenho esse aqui também. Galera, aí ó, conhecimento abre portas, mano. E faz você sair do sufoco, pelo menos nos últimos minutos do segundo tempo. Aí aquilo que eu não fiz aqui, dei aquelas bobeiras e tal, né? Bobeira em modo dizer, né? Entre aspas, só sair para fazer a leitura. E daí, estamos aí, ó, revertendo a operação, sem estresse. Entendeu? Tudo é possível, meu, tudo é possível. Vai lá, vamos bater 100zão aqui, ó. Vamos lá, porque agora, como ele tá aqui, ó. Vamos ver aqui uma coisa aqui, ó. Olha lá. Dessa mínima a essa máxima, ele está na região de 50%, então ele... E como lá no macro, né, ele tá... Ó. Lá no macro ele tá subindo, então ele pode voltar a buscar essas máximas agora. Lógico que pode não ser hoje, né? Olha lá. Aqui tem um ponto para ele aqui em cima. Então, opa, já atingiu o nosso alvo aqui, ó. Tocou o alarme. Infute, vamos lá no 5. Ah, galera, ó. Mano. É isso aí, mano, ó. Como ele já deu esse alvo aqui lá no 15 também, ele pode até continuar. Mas aqui, ó, 95. Vamos ver se nós faz 100 pila aqui, ó. Agora aqui no 15 minutos, opa, agora o meu stop tá aqui, ó. Entendeu? Agora eu posso deixar ele indo aí, só ir acompanhando ele, ó. Entendeu? Se ele faz o próximo rompe, eu passo meu stop atrás desse, sempre atrás do segundo candle. Mas tem um porém, né? Como nós tá no finalzinho da tarde já, e daí ele pode ficar aqui, ó, só enroscando aqui também. O bom já era sair aqui, ó. Entendeu? Olha lá, 100 pila. Opa, vai dar um pouquinho mais, hein, galera? Vai dar um pouquinho mais. Vamos ver, 99. Então tá aí, ó. 155 no dólar. 97 antes aqui. Só no Bitcoin que deu aquela bucha lá que eu vendi aqui, coloquei stop, ele estopou, depois não prestei mais atenção. Só que no primeira vista o meu alvo tava aqui embaixo, ó. Eu tava chegando perto lá. Mas mesmo assim ainda sai positivo ainda no dia. Mesmo operando com pouco contrato, ó. Entendeu? Operando com 1, 2 contratinhos, até 3 contratos na semana, você estoura. Então eu vou sair, pode ser que ande mais, pode ser que não. Mais um vídeo no canal aí, ó, com mais. Olha lá, aqui ele já deixou pavio, então pode ser o que? Que ele já deu alvo. Apesar que tem esse carinha aqui também, ó, aqui, ó. E de repente outro dia eu saí também, ele deu uma buta de uma pernada, né? Lá e sumiu. Sumiu. Olha lá, vou deixar o que? Cadê? 80 pila. Então eu vou encerrar aqui, ó. Pode ser que ele suba mais, pode ser que não, mas o intuito aqui é mostrar que, né, através aí do pré-access, do movimentação do preço, a gente consegue no caso, sair, né, do sufoco, né, quando a gente tá
né, alguma operação que a gente entrou e de repente deu ruim, mas através dessa leitura a gente consegue interpretar o preço gráfico e consegue sair. O gráfico está em alta, beleza, você já vai marcar isso no começo do dia. Pô, o gráfico está aqui, então a tendência macro está aqui. Ele só vai perder, ó, quando ele só vai quebrar a estrutura quando ele quebrar isso aqui, ó. Ó, esse fundo aqui, ó, porque não foi aqui que houve o rompimento. Então beleza. Ah, mas aqui não quebrou a estrutura que você falou? Sim, aqui ele quebrou a estrutura dentro da estrutura macro, dentro dessa estrutura maior. Aqui foi um micro, né? Uma micro quebra de estrutura, né? Porque ele veio fazendo estrutura aqui, mas a estrutura principal é essa daqui, ó. Então ele está em tendência de alta. Aqui teve o rompimento. Então desse rompimento ele fez o suporte, quebrou a estrutura aqui, ó. Nesse cara aqui, ó, nesse candle aqui, ó. Nesse candle aqui. Ele quebrou a estrutura. Entendeu? Ele quebrou a estrutura, fez o pullback e continuou subindo para dar continuidade na tendência. Agora aqui, ó, eu não sei se ele vai continuar ou se ele vai parar, mas aqui, ó, é um lugarzinho de resistência, ó. Não é um topo aqui, ó. Então dentro disso aqui é uma resistência, mas eu tô, né, tem que ficar esperto. Quando ele quebrar esse fundo, aí sim, opa, daí eu penso em venda, porque ele quebrou o fundo aqui do 15, daí eu vou lá no 5 para confirmar se teve essa quebra também. Entendeu, galera? É isso aí. Então tamo junto, galera, mais um dia aí. Desculpe hoje aí os vídeos ficar, caiu a internet aí 2 vezes aí. Até pensei que fui eu aqui, mas não foi não. Então fica aí mais um dia aí, amanhã tamo junto novamente. E vamos ver aí se a gente vai colocar a conta real amanhã aparecendo ou vai ficar no simulador mesmo. Amanhã a gente vê. Tá bom, galera? Fica aí com Deus, obrigado por estar aqui. Um abraço.